18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6h03 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas. Eu e ele, é o Ken Paz. Alô, Ken. E aí, Carlão, muito boa noite pra você, meu amigo. Boa noite a todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Vamos ficar por aqui até às 7 horas da noite, meu povo. Tamo junto. Mix. É claro, hein, lembrando que a sua participação é importante aqui no 18 horas. Participe conosco, acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Fique à vontade para participar do programa 18 horas até às 7 da noite. É exatamente isso. Manda aquele seu alô pra gente. Queremos saber a sua opinião sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas da Mix. Então não deixe de participar e mande a sua mensagem. 994887592 é o WhatsApp para você ficar conosco. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A Polícia Federal desarticula esquema criminoso destinado à aquisição de merenda escolar em Manaus. A Operação Sem Sabor teve como alvo servidores públicos, empresários e intermediários que manipulavam processos licitatórios. Empresa que forneceu kits de merenda escolar foi investigada por superfaturamento. Quadrilha especializada em roubo, revenda de mercadorias é presa no centro de Manaus. Carnaval Solidário. Hemoan faz chamado urgente para a doação de sangue antes da folia. E nos pênaltis, o Amazonas bate Manauara e classifica para o primeiro turno do Barezão. A final será contra o Manaus. Carlão. Legal, 6h04. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está sempre aí na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, começando com um escândalo aí, mais um aí, que envolve inclusive dinheiro público. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Sem Sabor, que investiga um esquema de superfaturamento na compra de kits de merenda escolar pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Isso mesmo, Carlão. A investigação ela aponta para a empresa As Chaves Coimbra EPP, que usava o nome fantasia Ranchão e foi contratada sem licitação em 2020 durante a gestão do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Foram ali quase 245 mil kits de merendas adquiridos pelo valor de 11,4 milhões de reais. E o detalhe, tudo isso no período em que as aulas presenciais estavam suspensas por conta da pandemia. É quem tem mais. Olha só, o Tribunal de Contas da União já havia identificado o superfaturamento nessa compra, chegando a um prejuízo de 2,8 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o TCU, além dos preços acima do mercado, a contratação foi direcionada sem nenhum planejamento adequado e também sem convocação de outros fornecedores. E não para por aí, Carlão. O que a Polícia Federal descobriu agora é ainda mais grave. A empresa Ranchão não tinha histórico de fornecimento de alimentos para órgãos públicos. O endereço cadastrado não foi localizado e, pior, há indícios de movimentações financeiras suspeitas e repasses milionários entre empresas envolvidas no esquema. Ou seja, Carlão, sim, um esquema de fraude em licitação, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa. E quem sofre com tudo isso, Carlão, nada mais, nada menos que os nossos alunos da rede municipal que dependem dessa merenda escolar. O dinheiro que deveria garantir uma alimentação digna foi parar no bolso de empresários, servidores e intermediários. Até o momento, a empresa Ranchão e os envolvidos ainda não se manifestaram sobre a operação. O espaço aqui no 18 horas segue aberto para esclarecimentos, mas o que sabemos é que a Polícia Federal já está no encalço desse esquema e novas fases dessa investigação podem vir por aí. Em nota, a Prefeitura Municipal de Manaus destacou que a gestão atual elevou a qualidade da educação e que agora ocupa o topo do ranking dos melhores índices. Em relação à transparência, foi premiada ali com o selo de ouro em dezembro de 2024 pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas. A Prefeitura também ressaltou que está compromissada em somar com as autoridades competentes caso seja necessário. Nós tentamos inclusive entrar em contato com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, mas até o fechamento aqui desse jornal nós não tivemos nenhuma resposta. Em nota,
divulgada à imprensa, Arthur Vigílio Neto, ele divulgou essa nota se pronunciando sobre as acusações feitas contra ele, classificando-as como estratégias baixas, estratégias muito baixas, desleais e sem fundamento. Ele também ressaltou que deixou a prefeitura em 2020 com todas as contas aprovadas por unanimidade e que não teme qualquer revés. Arthur Vigílio afirmou que nunca enriqueceu ilicitamente nem cometeu atos desonrosos e que até mesmo seus adversários sabem da sua retidão. Segundo ele, não precisa de cargos para se manter livre, por sua honra sempre chegar antes dele. Então foram palavras aí do Arthur Vigílio Neto. Por fim, ele declarou que não é a primeira vez que tentam difamá-lo, mas no final a sua honra sempre vai vencer, segundo ele. Ele finalizou a nota divulgada à imprensa, Carlão, com a seguinte mensagem: busco a paz, mas nunca fugirei da guerra. E aí concluiu essa nota, Carlão. Ok, nós estaremos aqui acompanhando tudo de perto para você saber mais detalhes sobre essa operação Sem Sabor, não é isso, Ken? Exatamente, Carlão. Vamos lá, vamos ficar atento aí. Você pode inclusive acessar aí o nosso site 18horas.com.br para você ter mais informações sobre essa Operação Sem Sabor. Fique ligado, portanto, aqui no 18 horas. Nós estamos apenas começando. Vamos com você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? As vendas de ar-condicionado no Brasil dispararam em 2024, atingindo agora 5,88 milhões de unidades. Isso representa aí um crescimento de 38% em relação ao ano de 2023 e é segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, que é a Eletros. O aumento expressivo foi impulsionado pelas altas temperaturas registradas no país, conforme destacou o presidente da entidade, José Jorge do Nascimento Junho. Com a produção concentrada na Zona Franca de Manaus, o Brasil se consolida como o segundo maior polo produtor de ar-condicionado do mundo, ficando apenas atrás da China. E quem vai trazer pra gente mais detalhes agora é a Nathalie Moraes. Não é isso mesmo, Nathalie? Fala pra gente. A Zona Franca de Manaus produziu e comercializou em 2024 nada menos que 5,88 milhões de aparelhos de ar-condicionado, um recorde histórico do setor eletroeletrônico. Isso representa um crescimento de 38% a mais que a produção de venda dos equipamentos no ano de 2023, que foi de 4,25 milhões de unidades. Os dados foram divulgados pela Eletros, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Para o presidente executivo da Eletros, José Jorge Nascimento Júnior, o aumento na demanda fortalece a indústria nacional e, claro, coloca em evidência o seu alto nível tecnológico. Esse recorde de produção consolida Manaus como o segundo maior polo produtor de ar-condicionado do mundo, atrás somente da China, e a expectativa é continuar crescendo, como afirma o presidente. Numa visão mais otimista, nós entendemos que a gente deve crescer aí em torno de 8% a 10% se esse ambiente econômico tiver uma reviravolta e nós tivermos um ambiente mais seguro, uma variação cambial do dólar mais adequada, uma redução dos juros e este ambiente mais seguro para o consumidor voltar às compras. Nós acreditamos que a gente pode aí ter um crescimento de 10%. Vale a gente reforçar que no ano de 2024 foi considerado o mais quente da história no Brasil desde o ano de 1961, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Foi o segundo ano consecutivo de aquecimento recorde, empurrando os brasileiros a um consumo ainda maior de aparelhos mais potentes para lidar com tanto calor dentro de casa. E aqui no Amazonas, batemos recordes de calor e a maior seca da história pelo segundo ano consecutivo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 12 minutos. Olha só, carnaval, hein? As vendas para o carnaval em Manaus devem crescer 3,5% em 2025. Isso segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas. O aumento é 1% acima da previsão do ano passado, indicando um aquecimento no comércio para a folia, Ken. É isso mesmo, Carlão. E o repórter André Meirelles vai trazer pra gente agora os detalhes. Vamos ouvi-lo. O período de carnaval é um momento de alegria tanto para quem vai curtir bandas e blocos, quanto para quem vai vender.
Segundo o levantamento realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL, o comércio na capital deve ter um crescimento de 3,5% em relação ao período de folia do ano passado. O aumento se refere à venda de produtos e serviços, como maquiagens, acessórios e outros itens. Segundo o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, o consumidor manauara pretende gastar em média R$ 225. Carnaval de 2025 deverá ser muito bom, principalmente porque sai do mês de fevereiro, vai para o mês de março, com isso o resultado das vendas para produtos de bebida, para produtos de adereço, para produtos de decorações deverão acontecer. E quanto mais, dizendo que R$ 225 deverá ser a média, com 3,5% de crescimento, com 50 milhões de gastos na época do Carnaval. Então o resultado deverá ser bom, com contratações para as pessoas que estão fazendo as fantasias, e isso será muito bom para a cidade de Manaus. A pesquisa aponta que 40% dos manauaras vão participar dos blocos de rua, enquanto 17% vão optar pelos desfiles das escolas de samba. Os serviços mais procurados durante Carnaval incluem bares e restaurantes, com 45% de preferência, seguidos por transporte particular com 40%. Quanto aos gastos, 47% dos entrevistados planejam investir até R$ 300 nas festividades. O setor de bares e restaurantes também tem expectativas positivas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, a Abrazel, aponta que 77% dos estabelecimentos esperam um aumento no faturamento. O novo presidente da Abrazel no Amazonas, Franco Andrade, disse que para o setor a expectativa é de otimismo. O setor vem mostrando recuperação e excelentes projeções para o ano 2025. Claro, tem que ter atenção, cautela, contar com as variáveis que podem prejudicar os negócios, mas de alguma forma geral o setor está otimista. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revela que as atividades carnavalescas no Brasil devem movimentar R$ 137 milhões neste ano, volume maior em relação aos R$ 133 milhões registrados em 2024. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h15, olha só, com o Carnaval se aproximando, o Hemoan está fazendo um pedido, está fazendo um chamado urgente, inclusive para doadores de sangue, para a demanda do Carnaval, que costuma ser realmente bastante grande. Então o Hemoan, portanto, solicitando aí de você, folião, que as doações caem até 30% durante a folia de Carnaval, enquanto a necessidade por transfusão aumenta, especialmente devido a acidentes em emergências. Então, é necessário aumentar o volume de doações, não é isso? A repórter Vanessa Lima, inclusive, traz mais detalhes sobre essa importante campanha. Vamos conferir. Alô, Vanessa, é com você. Doadores de sangue há décadas ou recentes acreditam que o ato é uma demonstração de amor e ajuda ao próximo, e são eles que garantem a manutenção dos estoques do Hemoan. Historicamente, o Estado registra uma redução de até 30% nas doações voluntárias durante os dias de festa. Por outro lado, há um aumento na demanda por transfusões, especialmente em razão de acidentes e situações de emergência, como explica Vilmara Silva, assistente social do Hemoan. Fevereiro, próximo ao Carnaval, onde a demanda de bolsas nos hospitais aumenta, para que não falte sangue nas nossas unidades hospitalares, nós convidamos você, antes de cair na folia, convide a sua família, seus amigos, seus colegas e caia aqui no Bloco da Solidariedade, fazendo a sua doação de sangue. O Hemocentro desempenha um papel fundamental no atendimento a pacientes com doenças hematológicas e outras condições que exigem transfusão de sangue. Para realizar a doação, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A Vilmara Silva, assistente social do Hemoan, explica um pouco mais sobre esses critérios. Nós sabemos que em uma única doação você salva até 4 vidas. E para doar é bem simples. Primeiramente, você precisa estar bem alimentado, estar bem de saúde e trazer o seu documento original com foto para no dia da doação apresentar aqui no setor de cadastro. Você precisa estar com seu documento oficial, pode ser a sua CNH, seu passaporte, o seu RG, e agora nós aceitamos os documentos digitais, a CNH e o e-título.
Quer doar? Então não perde tempo. O Hemoan fica localizado na Avenida Constantino Neri, número 4.397, no bairro Chapada. E funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. Ok. Vanessa Lima, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 6 horas e 18 minutos em Manaus, você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso para você aqui no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir os bastidores da política local. Os detalhes, hein? Com ela, Cíntia Blink, que já está conosco aqui em nossos estúdios. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedy. Boa noite para você que está com a gente na 100.7. Olha só, Cíntia, as manifestações convocadas pela direita para 16 de março que ocorreriam, né, nas principais capitais do país, inclusive com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a favor da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e contra o atual presidente Lula. Elas foram canceladas. Foram canceladas e aí temos algumas possibilidades de por que isso aconteceu. Há uma ala ali que defende que Bolsonaro tá com medo, porque a gente sabe que ele tá na mira aí do Supremo Tribunal Federal, né? Ele vai ser julgado daqui a pouquinho. Então, essa manifestação pode não soar muito bem por ali, então é melhor deixar ela um pouco menor. Mas o que foi dito ali, a desculpa oficial é que isso pode atingir os apoiadores, ou seja, quem sair às ruas pode correr o risco de sofrer algum tipo de censura. Então, por isso preferiu-se deixar, não é que cancelou total, né? Mas lá no Rio ainda vai acontecer. Então, por isso preferiu deixar apenas nesse lugar, apenas em Copacabana. Janeiro, né? E é isso. Aqui em Manaus, quem ficou responsável por dizer que não vai ter mais por aqui no dia 16 foi Capitão Alberto Neto. Capitão Alberto Neto, que é um super aliado, né? Braço direito e esquerdo aí de Bolsonaro, que esteve com ele durante a última eleição e que não largou a mão dele. Continuam juntos, aparecendo juntos, tendo esse relacionamento político e uma amizade até pessoal ali, né? Até hoje, mesmo sob esse risco. Aliás, há pessoas que dizem que se Bolsonaro for preso, isso vai ser ótimo para ele. Porque aí ele sai como vítima, quem estiver ao lado dele também. E quem ele colocar a mão em 2026 será automaticamente eleito. Vai ser um prejuízo porque ele mesmo não vai poder se eleger, ele vai ficar inelegível, vai poder se candidatar. Não vai poder candidatar. Em compensação, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu com Lula, porque Lula também, quando foi preso, causou uma comoção ali entre os apoiadores que acampavam perto da prisão. Choravam. Se tornou quase um mártir ali da causa, né? Então, esquerda já tem o seu, a direita vai passar a ter o seu também, caso venha acontecer aí. E então, essa é a discussão. Kennedson. Agora, Blink, o Ministério Público Federal instaurou procedimentos para fiscalizar a aplicação de emendas PIX em municípios do Amazonas. Foi isso mesmo? Conta pra gente essa história. A gente tá falando do município de Tabatinga, de São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. Eles têm recursos que, assim, totalizando de todos ali, dá 3 milhões de reais. Essa emenda PIX é aquela mesma que a gente ouve falar há um tempo, né? Sim. Ela é uma forma de fugir da burocracia, mas talvez até não só da burocracia, mas mesmo da prestação de contas ali, porque é uma transferência que ela é feita diretamente para estados ou para municípios, sem passar por convênio, por instrumentos assim que é conhecido. Então, o Ministério Público Federal tá de olho nesse dinheiro, porque nesses municípios mais distantes fica mais difícil de rastrear esse dinheiro, né? Verificar se o fim dele é para aquilo que foi planejado. Na verdade, essa emenda PIX, ela não tem nem muita transparência, mesmo para a gente saber o que foi o planejamento do dinheiro, está indo para o que exatamente. Então, o Ministério Público Federal ficou de olho ali nesse tipo de transferência. E aqui no Amazonas,
esses municípios estão na mira, né? Tabatinga, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant. Esses 3 que, somando tudo aí, dá 3 milhões de reais. Se a gente for falar no valor, não é um valor tão alto assim. Tão expressivo assim, né? Tão expressivo, ainda mais dividido ali entre os municípios. Mas, de qualquer forma, fiscalização nunca é demais e o Ministério Público Federal tem o papel realmente de verificar para onde vai cada centavo desses 3 milhões, porque no fim das contas a gente está falando de dinheiro público. 3 milhões aqui, 3 milhões ali, né? Já, sim, somando assim, realmente. Exatamente. Brinque, o Tribunal de Justiça já escolheu a lista tríplice de advogados para a vaga no Tribunal Regional Eleitoral, TRE? Temos a lista, é o Diogo Oliveira Nogueira, ele recebeu 17 votos. A Laura Maria Santiago Lucas recebeu 16 votos. Aqui tô dando o ranking, né? E o Hamilton Novo Lucena Júnior, que recebeu 9 votos. Okay. A lista tríplice vai ser, então, agora encaminhada para o Tribunal Superior Eleitoral, pelo TRE, né? Tribunal Regional do Amazonas. E depois da aprovação pelo TSE, a presidente vai enviar a lista para o Poder Executivo, que vai definir o nome escolhido para viver aí, né, atuar no mandato de 2 anos. Então, hoje foi a primeira decisão que eles tomaram durante a sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Hoje é um dia difícil para jornalistas de política, viu? Porque tem Câmara, Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e TRE. Então, E Blink, já que a gente está falando de dificuldade em relação à função dos trabalhadores, né, dos jornalistas políticos, conta pra gente, os vereadores ali, eles levaram esse assunto sobre as restrições aos jornalistas na dependência ali da Câmara Municipal, levaram pro plenário essa história, foi isso mesmo? Levaram pro plenário. O que aconteceu, né? Ontem eu fui impedida de gravar ali da escada que fica na frente da Câmara, que dá acesso ao plenário. Não é que tem que passar por lá, tem outras saídas, mas a maioria estaciona por ali, entra pro plenário, e esse é um momento que você naturalmente pode vir a encontrar um jornalista assim, que pode te fazer uma pergunta que necessariamente não vai ser a pergunta que o vereador adoraria ter que responder, mas também não é uma pergunta sobre a vida dele, né? O jornalista pergunta sobre aquilo que é de interesse público. É nosso trabalho ser um pouco cri-cri mesmo, porque, né, a gente deve essa pergunta a você que nos dá audiência. E também ele não tem a obrigação de responder se ele não quiser responder, não precisa responder. E ele, enfim, o caso é que eu fui impedida de gravar ali da escada e não foi só eu impedida, mas só eu que gritei como gritei. E aí perguntaram para o vereador Davi Reis, que é presidente, no momento que ele chega, ele é abordado por alguns jornalistas e ele diz que ele desconhece tal restrição. Sim. Que pode se gravar em qualquer lugar. E aí o vereador Rodrigo Guedes levou esse assunto para dentro da Câmara. A gente está falando ali que ele foi à tribuna e falou, vou apresentar um requerimento aqui para que isso nunca mais aconteça. Os vereadores que concordarem aceitam aí o requerimento, o vereador que não concordar vota contra. Mas vamos oficializar a coisa aqui. Nesse momento, os vereadores então tomam a palavra e falam sobre o assunto. Vereador Zé Ricardo, vereador Paulo Tairone e o vereador Elan Alencar. É porque tem o Alan Campelo, Elan Alencar, às vezes dá uma confusão. Mas foi o Elan Alencar. Eles todos falaram que são favoráveis a que o jornalista possa trabalhar em qualquer ambiente da Câmara, desde que se mantenha o respeito, a ética e tudo mais. Então não há problema nenhum em trabalhar na escadaria. Não preciso nem dizer de onde que eu gravei todas as coisas que eu fiz hoje na Câmara, né? Exatamente ali da escada. Claro. E ninguém me impediu de gravar ali. Gravei com o vice-presidente, que é o Jander Lobato, e ele falou que desconhece, que a mesa diretora não tomou qualquer decisão sobre esse assunto e que não há nenhuma proibição que aquilo pode ser usado. Depois gravei sozinha para ver se era só porque eu estava com os vereadores que fui poupada, mas dessa vez ninguém veio dizer pra gente guardar a câmara, pra gente ir embora dali. Então a escada é nossa, viu? Tô até pensando em fazer um espaço de entrevista ali. Um ambiente para coletiva de imprensa. Eu acho.
Ficamos assim? Ficamos assim. Beleza, eu volto amanhã então com mais informação pra você. Valeu, Cíntia Blink, agora 6h27, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Atenção você no trânsito, hein? Fique ligado, daqui a pouquinho, não já, né? André já tá aí. Então agora mesmo nós vamos dar detalhes aí sobre as principais vias do trânsito em Manaus com o nosso repórter André Meirelles. Trânsito. Vamos lá, Carlão. As câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostram aqui 4 pontos da capital amazonense. Na Zona Oeste a gente tem a Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito livre com excelente fluidez. Aqui na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará tem um trânsito moderado. Na Avenida Humberto Calderaro com a Rua Teresina tem um trânsito aí moderado também, Carlão. Sim. Lá na Zona Leste de Manaus, a gente vai agora para a Avenida Cosme Ferreira, bem próximo ali à Feira do Coroado. O trânsito tem bastante veículos ali pela via, mas também tá fluindo normalmente, nenhum acidente registrado por essas vias. Agora há pouco, bem comecinho do programa, também foi registrado ali uma pane mecânica, onde um caminhão ficou ali na Avenida Rodrigo Otávio, ali no sentido contrário, né, da UFAM, e deixou o trânsito por lá bastante comprometido, Carlão. Geralmente nesse horário já fica comprometido ali, André Meirelles, já fica bastante congestionado aí nessa volta, com certeza deve ter causado um congestionamento enorme, né, André? Aí qualquer coisinha, né, qualquer pane, aí o trânsito já vira um caos, principalmente nesse horário aí de pico. Valeu, André Meirelles, 6h28. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira e é com ela, hein? Vanessa Lima. Previsão do tempo. Esta terça-feira tivemos chuvas em várias partes de Manaus, que poderão se estender até a noite. E para amanhã, 26 de fevereiro, quarta-feira, a previsão também será de chuva. Segundo o site Climatempo, o dia será nublado e chuvoso em várias partes da cidade, com chances de chuvas mais intensas durante a noite e presença de trovoadas. A temperatura para esta quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre mínima de 72% e máxima de 95%. 18 horas. Para 6h29, você no melhor Mix do Brasil, nosso Rio Negro, hein? Subiu mais 12 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus. Atenção, 23 metros e 57 centímetros acima do nível do mar. Olha aí, desde que começou a encher o Rio Negro, já subiu 10 metros e 89 centímetros e continua subindo. 18 horas. A Justiça do Amazonas decidiu hoje manter a suspensão do aumento da tarifa de ônibus em Manaus, que subiria de R$ 4,50 para R$ 5,00 pela segunda vez. A prefeitura tentou reverter, inclusive, a decisão para reajustar o valor da passagem, mas não teve sucesso no intento, querido. Ao vivo agora, conversamos com a Nathalie Moraes, que tem pra gente mais detalhes. Nathalie, muito boa noite pra você, minha amiga. A Justiça determinou hoje que a prefeitura apresente estudos detalhados para justificar essa medida, é isso mesmo, Nathalie? Muito boa noite, Kennedson Paes, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes do nosso programa. Exatamente, Kennedson, não somente a Justiça determinou aí que a prefeitura apresente aí como é que foram feitos esses cálculos de subsídios, como é que está sendo, como é que eles chegaram a esse valor de R$5,00, mas a Justiça do Amazonas também deferiu aí um pedido do Ministério Público e determinou a realização de uma audiência de conciliação marcada já para o dia 6 de março, tá? Toda essa determinação judicial veio na tarde desta terça-feira. A decisão ressalta ainda, né, toda a necessidade de maior transparência na fundamentação do aumento das passagens de ônibus e exige aí que a prefeitura e todos os envolvidos, eu tô dizendo ali, né, das empresas que operam aí no transporte público aqui da nossa capital, apresentem até essa sexta-feira, dia 28 de fevereiro, todos os documentos detalhados. Falando o quê, né? Como é que são feitos esses cálculos? Que subsídios
subsídios são esses? Que parte a prefeitura disse, né? Não, a gente paga metade desse valor, né? E o restante a gente passa, o custo é passado para a população. Mas agora a Justiça do Amazonas quer entender se de fato isso daí está acontecendo, né? Aplicando aí os detalhes dos subsídios municipais e também estaduais aplicados ao sistema. Os custos operacionais de 2017 a 2024 devem ser apresentados nesse relatório da próxima sexta-feira. Inclusive, a Justiça quer saber até a quilometragem do transporte público, né? Aqui a gente sabe, são diversas as rotas, existem quilometragens diferenciadas, mas eles querem entender quais são os quilômetros percorridos pelos ônibus que operam no transporte público de Manaus. Os números de passageiros transportados realmente reduziu, porque essa também foi uma das justificativas. Sim, inclusive chegaram até a acusar, dizendo que foi por conta do transporte por aplicativo que reduziu o número de passageiros nos ônibus. Será que isso daí também vai rolar nessa conversa, Nathalie? Pois é, a Justiça do Amazonas pediu aí para que a prefeitura apresente também nesse relatório qual é o número real de passageiros pagantes no transporte público atualmente. A Justiça do Amazonas também solicitou informações sobre as receitas, né? Querendo entender como é que funciona todo aquele trabalho de publicidade. A gente vê sempre, né? Quem anda, trafega aí pelas ruas da nossa capital já observou que existem aqueles mini-doors, né? Outdoor, mini-door nos ônibus. E aí o que acontece? A Justiça também quer entender para onde vão esses custos, esses recursos, né? Que entram ali de publicidade, com certeza, né? Não é barato não, é grana ali, viu? Exatamente. Além disso, olha, Carlão, né? É interessante a gente destacar isso aí, que não é só do transporte público, não. A Justiça do Amazonas também quer entender como é que funciona todo esse dinheiro de publicidade aplicado também nos pontos de ônibus aqui da nossa capital, além da adoção de pagamento eletrônico da empregabilidade. A gente está falando aí, né? Daqueles cartões Passa Fácil, Vale Transporte. Como é que é feito a divisão desse dinheiro? Quem é que fiscaliza tudo isso? Então, a Justiça, junto ao Ministério Público, está cobrando aí todas essas informações por parte das empresas do transporte público e também da Prefeitura de Manaus. Só para encerrar, né, as últimas informações dessa decisão tomada na tarde desta terça-feira, né, para a Justiça do Amazonas, esse reajuste da tarifa sem estudos técnicos adequados devidamente fundamentados seria aí um desrespeito à população e fere o direito constitucional ao transporte público de qualidade, segundo afirma a Justiça do Amazonas. A audiência de conciliação deve ser realizada de forma presencial e deverão comparecer aí não somente os proprietários, os empresários do transporte público, como também os seus advogados e todos os representantes legais. Ou seja, até essa sexta-feira, a Prefeitura deve apresentar todos esses relatórios e comprovar isso tudo em documento ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Amazonas. E na próxima, né, no dia 6 de março, tem uma audiência de conciliação e é claro que a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos em torno desse caso. Afinal de contas, a população quer saber, a passagem de ônibus vai subir para R$5 ou não vai, Kennedson Paes? Enquanto isso, continua em R$4,50, isso? É isso mesmo, enquanto né, a Justiça dá uma nova decisão, né? Tem uma nova decisão, a Prefeitura recorreu. 4,50. A gente vai continuar acompanhando, mas enquanto isso, a passagem segue com o valor, né, cobrado desde o ano de 2017, que é de R$4,50. Valeu, Nathalie. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em concursados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros lotam a galeria da Assembleia Legislativa do Amazonas em protesto contra a promessa do governo do Amazonas de chamar 1.000 soldados. A falta de policiamento, principalmente no interior do estado, entrega as cidades nas mãos do crime organizado, segundo os protestos. O deputado da Câmara da Comissão de Segurança da Casa Legislativa do Amazonas denuncia que, devido à ausência de policiais no interior, os números da violência no Amazonas não são reais, já que muitos crimes não são nem sequer registrados. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. No
último dia 12 de fevereiro, o governador Wilson Lima anunciou a convocação de mais de 1.000 novos aprovados nos concursos públicos das forças de segurança realizados em 2022 como parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro. Esses novos 1.000 convocados fazem parte do grupo aprovado para a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Detran, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E nessa terça-feira, esse grupo esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas, cobrando a convocação e denunciando o abandono em que se encontram os municípios do interior. Algumas cidades têm apenas 2 policiais civis e 4 policiais militares para garantir a segurança de todo o município. Ou seja, na prática, isso significa, segundo eles, que não há policiamento e nem patrulhamento. Com isso, os dados sobre a violência no Amazonas não são reais, já que muitos crimes não são sequer registrados. E esse dado foi apresentado pelo deputado estadual Dan Câmara, da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas. Recentemente eu estive em 25 municípios do estado do Amazonas. E em todos eles, o maior clamor da tropa que está efetivada em cada município é o efetivo. Quando se trata de corpo de bombeiros militar, a coisa é muito mais grave, né? Considerando que dos municípios em que estive, apenas 5 deles possuem corpo de bombeiros militar. No caso da Polícia Militar, nós temos uma lei vigente que estabelece uma efetiva de 15.000 homens. No caso da Polícia Militar, nós temos em média 4.000 homens operacionais para poder cumprir todos os turnos de serviço nos 62 municípios do estado do Amazonas. A carência de policiais no interior, na avaliação do deputado Dan Câmara, faz com que os dados sobre crimes no Amazonas não sejam confiáveis. Isso porque a falha na segurança cria o que ele chama de cifra negra. Então, é muito grave. Nós precisamos efetivamente que os concursos feitos eles sejam efetivados, os concursados sejam chamados, inseridos nos cursos, que realizem os cursos e sejam declarados, no caso dos oficiais aspirantes, no caso dos soldados, alunos soldados, e possam estar distribuídos, porque inclusive a última turma que foi formada não foi distribuída para os 62 municípios do estado do Amazonas, estão todos em Manaus. Então isto é um absurdo. O deputado denunciou que no município do Careiro da Várzea, por exemplo, não há sequer um carro de polícia. Aqui no Careiro da Várzea, do outro lado aqui, nós temos 2 bases da Polícia Militar, uma delas não tem viatura. Tem 2 homens que ficam cuidando do prédio. Então não existe policiamento. É por isso que nós estamos vivenciando essa, entre aspas, calamidade na segurança pública no estado do Amazonas. Os indicadores de violência, eles inclusive não são indicadores fiéis, porque existe uma cifra negra muito grande. Quando você não registra a ocorrência, quando você não tem a capacidade de estatisticamente demonstrar efetivamente qual é a incidência criminal, você apresenta qualquer resultado. O governo do estado, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre essas denúncias. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Polícia Civil do Amazonas prendeu hoje 5 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e revenda de mercadorias furtadas no centro de Manaus. A operação ocorreu em um depósito e 8 bancas na rua Marcílio Dias, onde os produtos eram comercializados. Segundo as investigações, o grupo atuava de forma organizada, roubando cargas de lojas, drogarias e outros estabelecimentos comerciais. André Meirelles, como que a polícia chegou até essa quadrilha, hein, André? Muito boa noite, mais uma vez, Kennedson, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 FM pelo nosso canal do YouTube. Foi feito aí, Kennedson, essa operação pelo 21º Distrito Integrado de Polícia aqui no centro da capital amazonense, depois, claro, de denúncias anônimas e, claro, várias denúncias desses estabelecimentos que eram aí roubados constantemente. Então, por tantas as denúncias, começou então as diligências, investigações, a
até que a polícia conseguiu chegar aí nesse galpão onde tinha todos esses produtos roubados, nessas bancas também no centro de Manaus, onde os receptadores eles acabavam comprando aí esses materiais roubados, né? Segundo então o delegado Ricardo Leite, que é o titular do 21º DIP, ele falou aí que foram presos 3 homens com idades entre 24, 38 e 44 anos e 2 mulheres de 40 e 42 anos foram aí presos em cumprimento a mandados de prisão temporária por estarem aí em posse desses produtos roubados. E aí a polícia também disse que esses produtos eram furtados desses estabelecimentos comerciais, sendo revendidos a preços muito mais baratos do que realmente eles custam, né? Especialmente ali onde foi deflagrada aí essa operação na rua Marcílio Dias, aqui na área central de Manaus. E ao decorrer dessas operações, os policiais apreenderam diversos produtos, incluindo até mesmo anabolizantes e uma arma de fogo. O delegado informou que ao longo dessas investigações conseguiu identificar esses 2 indivíduos, um homem e uma mulher, que haviam sido presos já anteriormente como autores dos crimes que motivaram essas investigações, uma vez que eles já são conhecidos por cometer furtos, principalmente também em drogarias e mercadinhos. E durante as buscas foi verificado que a mulher também tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, roubo e vários outros furtos. A polícia também divulgou que, com o objetivo de aprofundar a investigação, foi analisado o sistema de registro de ocorrências da Polícia Civil, onde foi constatado um número alarmante de crimes cometidos em estabelecimentos comerciais de produtos farmacêuticos. Somente no ano passado, mais de 650 furtos foram registrados contra pelo menos 7 drogarias aqui na capital. O delegado Ricardo Leite detalhou que foi verificado também que essa organização criminosa estava gerando grandes lucros com essa atividade aí, uma vez que eles compravam os produtos por preços muito baixos e os revendiam por um valor mais baixo ainda do que praticados pelos estabelecimentos originais. Além disso, eles possuíam também veículos de alto valor e também eles levavam aí, com todo esse dinheiro do crime, uma vida de luxo. As investigações revelou que diferentes grupos criminosos revendiam os produtos furtados para os receptadores presos ali na operação. Essa prisão dos 5 receptadores, assim como a apreensão dos celulares e notebook, também é de extrema importância para identificar todas as associações, os outros membros também, e que certamente vai contribuir para reduzir aí o alto número de furtos cometidos em drogarias e outros estabelecimentos comerciais aqui da capital amazonense, como supermercados e lojas de departamento. Olha, no caso específico de uma drogaria, a empresa teve prejuízo de 341 mil reais, mais de 341 mil reais apenas no ano passado, devido a esse tipo de crime. Se somado aqui o prejuízo de 347.602 reais registrado em 2023, o total aí ele acaba ultrapassando, com um prejuízo que somente essa drogaria teve em 2023 e em 2024, chega aí a 650 mil reais. Então não tem como também esses assaltos acontecendo aí nos estabelecimentos aqui de Manaus, e aí não seria, né, Carlão, um produto roubado de uma drogaria com esse valor tão alto para quê? Para ser distribuído, para ser queimado. Então a polícia começou a investigar para onde que tá indo esses produtos. É como se fosse roubo de celulares, né? Os criminosos, principalmente nos ônibus aqui, roubam as pessoas aí, levam os celulares porque já tem alguém ali preparado, justamente o receptador, para comprar aí esses aparelhos celulares, né? Por isso que também está sendo feito uma operação aí para desarticular essa quadrilha, né, André? Essa quadrilha também de aparelhos celulares, assim também como foi feito aí essa operação para tirar de circulação esse grupo criminoso que está assaltando aí vários estabelecimentos aqui da capital de Manaus e, claro, revendendo aí para os receptadores que já estavam aí preparados para receber e, claro, comprar a custos bem pequenos, né? Imagine comprar aí, vamos falar aqui das drogarias, comprar um remédio, né? O proprietário lá compra o remédio no valor de
de valor de R$60 e aí é roubado esses remédios para vender de 30, de 20, né? Olha o lucro aí. Pior que isso daí é uma concorrência desleal, André Meirelles. Ainda também a gente tem ali a falta da contribuição dos impostos, ou seja, é sonegação fiscal, são diversos crimes ali nessa mesma esfera, né? Exatamente. E aí uma grande, né, investigação vai continuar aí por parte da polícia, porque pode ter também outras pessoas envolvidas e até mesmo outros receptadores. E tem mais, viu, André? Olha só, essa Manaus virou destino de um novo tipo também de contrabando. Dessa vez nós não estamos falando de eletrônicos ou cigarros, mas de um medicamento também. Olha só, usado para tratar diabetes tipo 2 e que tem sido aí cada vez mais procurado para perda de peso. Pois é, Carlão, e nós estamos falando do Monjarro. Esse que é um remédio que tem chegado aqui à capital amazonense diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, trazido na bagagem de passageiros que aproveitam a fiscalização branda nos aeroportos para poder driblar a Receita Federal e também a Anvisa, Carlão. E o esquema é bem simples, olha só, os compradores conseguem receitas médicas dos Estados Unidos, adquirem o medicamento em farmácias americanas, onde o preço, é claro, é bem mais acessível, bem mais barato, e depois trazem tudo para cá, tudo para o Brasil, sem declarar absolutamente nada. Dessa forma, evitam que impostos e também burlam as normas sanitárias. Mas não é só isso, Carlão, que vem ali os riscos, né? A gente está falando sobre diversos riscos. Com essa demanda crescendo, esse comércio legal, Carlão, desse remédio, ele tem aumentado ainda mais, e a falta de controle sobre armazenamento, também transporte, pode comprometer a qualidade do medicamento, sem falar na possibilidade de falsificação, que pode resultar até em morte das pessoas, né, Carlão? Exatamente isso aí, Ken. Além disso, olha só, médicos alertam que o uso indiscriminado do produto, que é o Monjaro, sem o acompanhamento, pode sim causar efeitos colaterais graves, inclusive, como, olha só, problemas gastrointestinais e até risco de hipoglicemia. As autoridades já estão de olho nesse fluxo irregular e podem reforçar a fiscalização nos aeroportos para coibir essa prática. Enquanto isso, um alerta continua. Qualquer medicamento precisa ser adquirido de forma legal e também a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque cada medicamento ele precisa também de acompanhamento médico. Saúde não é brincadeira, gente. Mix. Para 6h48, atenção, uma mulher identificada como Ângela de Oliveira Gomes, de 49 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus que fazia o transporte de trabalhadores no Distrito Industrial. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Dutra, no bairro Glória, zona oeste de Manaus, Ken. Acidente grave, hein? O acidente aconteceu na manhã de hoje, enquanto a vítima estava caminhando até uma parada de ônibus. A repórter Vanessa Lima traz os detalhes pra gente agora no 18 horas. Vanessa. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Carlão. E a técnica de enfermagem Ângela de Oliveira Gomes foi atropelada enquanto caminhava até a parada de ônibus no bairro da Glória, na manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu quando um motorista perdeu o controle de um ônibus da rota do Distrito Industrial. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo invadiu a calçada, colidiu contra um muro e atropelou Ângela. A cunhada de Ângela, identificada como Nazaré Lima, relatou que Ângela e o marido faziam esse mesmo trajeto todos os dias para esperar o transporte coletivo. Angela, ela tem 3 filhos, ele vinha junto com ela, só que ele não quis vir mais, aí ela veio sozinha, ele ficou ali na frente, por causa de assalto que tem muito aqui, aí a gente fica esperando o ônibus pelo aquele aplicativo, a gente sobe, quando chegou o horário do ônibus a gente sobe pra vir pegar o ônibus aqui, só que aí ela vinha correndo pra pegar o ônibus, acabou morrendo. O esposo de Ângela, Pedro Gomes, falou que o motorista da rota alegou que o ônibus perdeu o freio no momento do acidente. Uma verdadeira tragédia. Ele está me falando que perdeu o freio e foi se projetar na parede. Eu digo, pô, amigo, por que tu não se projetou direto? Quem que vai acertar a mulher? Mas a velocidade foi tão bruta que desmembrou ela. O trem está em cima da casa, sacou o braço, as pernas quebradas, né? Eu ouvi o barulho, eu passei uma mensagem, meu bebezão, que barulho foi esse? Aí a minha prima disse, pera, acho que tua mulher morreu. Eu vi, ele tava de bruço, que o camarada vem com tamanha velocidade por causa de um fator distrito, né? Com o impacto do atropelamento, um dos braços de Ângela foi arrancado. A mulher morreu no local e teve o corpo removido pelo Instituto Médico Legal. Outras 2 pessoas que estavam no interior do veículo ficaram feridas
e foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto para atendimento médico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Volto com vocês no estúdio. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h50. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, a Prefeitura de Manaus deu início ao planejamento estratégico 2025-2028. É importante. A primeira convenção de metas do ano aconteceu nesta manhã na sede da Prefeitura, marcando inclusive o começo do processo de monitoramento e execução das ações para a capital amazonense. Muito boa noite, André Meirelles, novamente. André, você que acompanhou esse caso e traz pra gente agora os detalhes. Olha, a primeira convenção de metas da capital amazonense para o exercício de 2025 aconteceu na manhã desta terça-feira no auditório da Prefeitura de Manaus, na Zona Oeste. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve no local, ele salientou que muitas metas foram cumpridas na sua primeira gestão. Uma delas foi acabar com as dispensas de licitação, inelegibilidade e por indenização, modalidade que correspondiam a 60% dos contratos da prefeitura. Com o fim dessa prática, 95% dos contratos agora são licitados por concorrência pública, o que ocasionou uma economia de 857 milhões de reais em 4 anos, como explica o prefeito. E hoje, 95% dos contratos da prefeitura são licitados por concorrência pública. Sabe o que isso ocasionou? 95% de todos os pregões, de todos os certames, do preço sugerido inicial, Peixoto, do preço, deputado Saúl, estipulado no início da disputa, ao preço final contratado, gente, nós obtivemos uma economia em 4 anos de 857 milhões de reais. O que estiver no orçamento é para ser cumprido da forma que está no orçamento. Extra-orçamentariamente tem que ser pelo prefeito diretamente. Só assim nós vamos conter as nossas despesas, diminuir o nosso custeio e buscar recursos de investimentos através das nossas receitas. Olha, o prefeito também disse que com a redução desses custos, a Prefeitura de Manaus vai ter potencial de aumentar o percentual de investimento de 2% para 10%. Imagina se eu consigo aí de 8% a 10% de receita para investimento. É isso que nós estamos buscando. Sair, vereador Eduardo Assis, o patamar de 2% que nós temos hoje para investimento, para 8% ou até 10% para investimento. Com isso, nós vamos fazer muito mais do que fizemos nos primeiros 4 anos. Olha, o evento também reuniu secretários e gestores para definir propriedades e alinhar as ações ao programa Manaus Cidade Global 2033, que busca posicionar a capital entre os mais planejados do mundo. O secretário municipal de Finanças, Clécio Freire, que esteve no local, ele destacou que a reunião é importante para o alinhamento de metas. Hoje aqui é feita uma consolidação do planejamento de toda a prefeitura. Obviamente que a prefeitura tem muitas atividades e projetos, mas aqui nós consolidamos aquilo que nós entendemos como prioritários, como urgente para a nova gestão. Já o presidente do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, Arnoldo Grijó, ele disse que a gestão municipal é voltada para mostrar resultados e o esperado é mais avanço para o período de 2025 até 2028. A prefeitura trabalha não para e continua avançando. E quem ganha com isso é a população. O prefeito Davi é um prefeito de muita entrega, é um prefeito que tem um ritmo intenso e isso faz com que nós da gestão tentemos trabalhar para acompanhá-lo. E quem ganha com isso é a população, que cada vez mais tem mais entrega para que melhore a qualidade de vida das pessoas. Nessa convenção ainda foram apresentados os planos e metas alinhados ao programa Cidade Global 2033 e a partir dessa pactuação, os gestores municipais vão iniciar a implementação e monitoramento das ações que vão impactar diretamente a população. O avanço de todas as metas estabelecidas como proprietárias vão ser monitoradas pelo prefeito nas reuniões mensais com os secretários, que já são rotina desde o primeiro ano da gestão. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o governo federal anunciou que o SUS terá a partir de 2026 a primeira vacina 100% nacional contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa WuXi Biologics. Ela será de dose única e terá distribuição anual de 60 milhões de doses, inclusive com possibilidade de expansão. A vacina aguarda a aprovação da Anvisa e será destinada a pessoas de 2 a 59 anos, com estudos futuros para incluir idosos. Segundo o governo, a produção será totalmente nacional, sem dependência de importações. O anúncio ocorreu hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. A gente vai ouvir agora o que disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade. A vacina será uma vacina em dose única, ela vai ser válida para os 4 sorotipos. Vários artigos científicos vêm demonstrando esse poder. Então, esse projeto vai permitir, a partir de 2026, então não se trata de dar uma resposta para este momento, mas se a gente não fizer agora, a gente não tem no ano que vem, é óbvio, né? Nem vai ter futuro no país se a gente não pensar assim. Então, essa vacina, ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera em 2 anos poder vacinar toda a população elegível. Por enquanto, os idosos ainda não poderão tomar vacina, porque quando as vacinas são testadas, tem sempre cuidado com a população idosa. 18 horas. Olha só, o investimento total do projeto é de 1,26 bilhão de reais. A medida faz parte aí do esforço para combater a dengue no Brasil, que já registrou mais de 500 mil casos da doença somente em 2025 agora. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou essa terça-feira praticamente estável, com variação negativa de apenas 0,01%, cotado a R$ 5,75. O euro fechou em alta de 0,33%, cotado a R$ 6,04. E o Bitcoin termina essa tarde com forte queda de menos 6,83%, cotado a R$ 508.101. E o Bovespa fechou em alta de 0,46% aos 125.979 pontos. 18 horas. Esporte. Legal, 6h58, começando aí o nosso giro esportivo e começando assim, final definida no Amazonense. E o Amazonas Futebol Clube e Manaus duelam pelo título do primeiro turno, é isso mesmo. A Onça Pintada está na grande final e o Amazonas Futebol Clube carimbou sua vaga para decidir o primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2025 contra o Manaus, Kem. Exatamente, Carlão. No duelo da semifinal desta segunda-feira na Arena da Amazônia, o time segurou 0-0 contra o Manauara no tempo normal e mostrou frieza nas penalidades, vencendo por 9-8 nas cobranças. Agora, o desafio é encarar o Gavião do Norte, que também prestou dos pênaltis para eliminar o RP de Parintins. A decisão acontece em jogo único no dia 9 de março, às 5 da tarde, na Arena da Amazônia, Carlão. Enquanto isso, o Manauara já vira a chave e se prepara para o segundo turno. O time volta agora a campo daqui a 2 semanas contra o São Raimundo, tentando, é claro, uma arrancada para brigar pelo título. E o Tufão da Colina segue empilhando taças. O São Raimundo mostrou sua força e levantou ali a Copa das Cachoeiras após uma vitória incontestável sobre o Atlético Paranaense por 3-0 no estádio Larissa da Silva, em Presidente Figueiredo. E teve gostinho de revanche. Legal. Depois de estrear com derrota para o Furacão, a equipe Alviceleste ganhou 3 vitórias seguidas e não deu chances ao adversário na grande decisão, Carlão. Olha só, a Estrela do Norte agora já está de olho em 2025, de calendário cheio, inclusive. Atual dono da Tríplice Coroa no futsal, campeão da taça Nelson Matias, Copa Norte, Série Ouro, o clube iniciou a reformulação do elenco e da comissão técnica para encarar desafios ainda maiores. O primeiro grande compromisso será a Copa do Brasil, onde o time será comandado pelo professor Caio Monteiro. Além disso, olha só, a equipe manauara também disputará a segunda edição do Campeonato Brasileiro, entre outras competições, e a temporada, é claro, que promete. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público do Amazonas apresentou mais uma ação contra o governo do Amazonas e desta vez para garantir isonomia no processo de promoções dos servidores da Polícia Civil. O Ministério Público diz que há uma portaria na Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas é ilegal. Isso porque condicionou a participação
participação em processos promocionais apenas aos servidores que firmarem acordo com o Estado, ou seja, renunciarem aos seus direitos. A portaria exclui aqueles que, mesmo preenchendo todos os requisitos legais, não aderiram a essa condição. Essa prática, segundo o Ministério Público, afronta o princípio da isonomia e cria uma diferenciação injustificada entre os policiais civis. Fere direitos fundamentais, inclusive criando um cenário de desigualdade dentro da Polícia Civil. E acaba, é claro, beneficiando apenas um grupo específico de servidores, preterindo os demais de forma arbitrária. O que é pior ainda, cria um clima ruim na corporação, que no final das contas prejudica a segurança pública do Estado e, é claro, a população. 18 horas. 7:01, finalizando mais uma edição do 18 horas. Até amanhã, Ken. Até amanhã, Carlão. Muito boa noite pra você, pra todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Amanhã tem mais. Tamo junto. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.